Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Farrell Molina e o vídeo de hoje está super especial porque hoje nós vamos falar sobre um ponto de vista muito interessante em relação às simbologias, ao poder das plantas, às energias, às magnetizações, aquilo que está no inconsciente. Vamos falar sobre o inconsciente coletivo e aquilo que age no teu inconsciente através das simbologias, através do magnetismo específico de plantas, toda a informação em um aspecto científico. E hoje eu tenho um convidado super especial, é o professor André Cardelli, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Democrática. Ele é professor de psicanálise, professor de hipnose clínica, neopsicologia, inclusive é o meu professor nessas grades. E hoje eu vou ter um bate-papo muito cabeça aqui com ele para que a gente possa esclarecer em um aspecto voltado para a neurociência, neuromarketing, tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que é registrado no teu cérebro e você acaba tendo uma influência. Então acompanha comigo aqui, fica até o final e já deixa o teu like no começo, escreve os teus comentários e tuas perguntas, porque foi com base nas tuas perguntas que hoje eu estou trazendo esse convidado aqui que tem uma história de vida super interessante. Tá ok? Vamos até lá. Gratidão por aceitar o convite, André, seja bem-vindo aí ao canal Farrell Molina. E, obviamente, que eu te convidei para participar da discussão de hoje, do bate-papo de hoje, por conta da temática científica que envolve a neurociência, a psicanálise, hipnose clínica e o poder dos arquétipos. O André é professor de psicanálise clínica, hipnose clínica, trabalha com a matéria de neopsicologia, né, especificamente, e, inclusive, é meu professor aí da área, aprendo muito com ele no curso que ele ministra aí para muitas pessoas. E hoje eu quero que você inicie tudo isso, André, contando um pouco da sua história, porque é uma história muito interessante, como você começou a ter esse contato com a hipnose, é algo assim realmente muito bacana, você já contou essa história para nós ali do curso um dia, né, e é claro que muitas pessoas podem se identificar com o teu exemplo. Uhum. Então, eu tenho osteogênese imperfeita, que é a doença óssea do vidro, e na primeira fase da puberdade, onde a gente entra na fase do crescimento, devido ao crescimento dos ossos, ocorrem muitas fraturas. Fraturas até espontâneas, assim, sem ter trauma, nada. Basta eu crescer o osso, ele quebra. E aí eu tinha muitas dores. E nessa de muitas dores, Dr. Queiroz Neto, que era um grande amigo meu falecido, que é médico, o pai dele gostava muito de hipnose, que era médico também. Aí ele me deu um livro de hipnose. E ali eu comecei a estudar. Isso em 1983. Aí eu consegui aplicar auto-hipnose para zerar as minhas dores. Aí teve uma vez que eu fui no hospital, eu estava com 6 fraturas no corpo. E o médico ortopedista falou, nossa, mas como é que você está aguentando? Aí eu falei, olha, eu acabei de fazer uma sessão de hipnose e tal, e durante umas 2, 3 horas não fiquei sem dor alguma. E aí minha área, eu também fui para o lado da tecnologia, fiz psicanálise em 2006, e agora mesmo atuando como professor já há 4 anos. E diga-se de passagem, o Rafael é um aluno extremamente prodígio, já chegou pronto, sabe mais que o professor. Oh, bondade sua, gratidão pelas palavras. Tem muito ainda que a gente lapidar aí nesse caminho. E é claro, né, todos os dias a gente vai aprendendo um pouco, tem a possibilidade de crescer, né? Agora, André, já que a gente está entrando nessa área, muitas pessoas que assistem aos conteúdos do canal pedem por uma explicação sobre o neuromarketing, sobre a influência dos símbolos, dos arquétipos, justamente dentro desse contexto, né, junguiano, até da psicanálise, que é explicável, né? E outro dia a gente estava conversando sobre esse assunto, e é claro que essa visão científica é muito importante para que as pessoas entendam o que acontece quando ela está na influência, quando ela está sob influência de vários tipos de simbologias, tanto subliminares quanto simbologias que estão presentes aí.
Até o exemplo que você deu do girassol achei bem interessante. Então, eu tenho duas vertentes. Eu tenho a vertente de uma pessoa que tem crença, que é muito forte, minha crença, e tenho um lado meu que é cético, para poder estudar. Então, quando eu estou estudando neurociências, eu procuro ficar o mais cético possível, né? Que é para poder ver só o lado palpável, científico, que para ser científico tem que ser mensurável, tem que ser comparável. Então, tem vários aspectos dentro do mecanismo da pesquisa científica que faz com que a ciência fique tão engessada. Mas mesmo que seja tão engessada, que não tenha tanto conhecimento quanto a ciência holística, que trabalha com frequência vibracional, ou a ciência quântica, entre aspas, né? Ela é uma ciência mais fechada e a neurociência é importante estudar. Por quê? Porque a gente vai lidar com pessoas que, vamos supor, têm um transtorno de ansiedade e não acreditam absolutamente em nada, só naquilo que ele consegue palpar. Então a gente tem que saber a linguagem também da matemática, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer, né? Agora, quanto aos símbolos, é muito simples. A nossa mente, ela é dividida em duas partes. Até 2010, por exemplo, a ciência ainda não aceitava que a mente poderia ser dividida. Alguns behavioristas aí, mais radicais, ainda não aceitam. Mas a ciência prova, tá? Tem até um livro muito interessante, que é o Subliminar, que acho que você já leu agora no curso, Sim, né? muito bom, inclusive. Que é um compêndio, é um compilado das últimas pesquisas, sendo que o Midland, o autor, ele não é da área de neurociência, ele é astrofísico. Mas ele, como se interessou pelo assunto, ele foi pesquisar. E teve um seminário em 2010, que inclusive a IPA, que é a instituição no qual a gente está ligado, que é a Associação Internacional de Psicanálise, ela custeou esse seminário. E esse seminário trouxe todas as pesquisas feitas com exame de imagem funcional, aquele exame que pode ser tomo ou ressonância ou até eletro, que enxerga a imagem do pensamento, né? Em tempo real aparece as cores de acordo com o fluxo sanguíneo, onde tem mais atividade cerebral tem um maior fluxo sanguíneo e a máquina consegue mostrar as regiões do cérebro onde a pessoa está utilizando mais. Então, eu vou fazer o exame com uma cobaia, eu peço para ela sentir um cheiro, e ali eu vejo qual área cerebral está sendo ativada. E assim vai testando aquilo que Freud imaginou que era, aquilo que Jung imaginou que era, foram testando na imagem ali para ver o que é realmente. Mas então a ciência ela já admite que a mente humana, que seria o software, né, fazendo uma comparação com a teoria computacional do sistema, a gente tem o hardware, que é o sistema nervoso, e o software, que é a mente. O software da mente, ele tem duas partes. Uma parte que é o que a gente está utilizando agora, eu e você, que é uma parte operacional lenta, porém muito analítica, tá? Só que essa parte, que é o nosso consciente, como a psicanálise costuma chamar, ou a mente de procedimento analítico, né, como outras ciências chamam, ela gasta muita energia para funcionar. Tanto é que quando a gente estuda matemática, passa ali queimando a culpa estudando, quando você termina de estudar, você está com um cansamento mental ali, uma estafa física. Fome, né, também? Exatamente, é um fluxo sanguíneo muito grande, né? É um fluxo sanguíneo muito grande. Então, é muita energia que gasta. E, além disso,
ela se apega a detalhes e ela compara tudo. Então, a mente consciente ela é completamente analítica e completamente detalhista. E completamente lenta. E muito, com gasto energético muito grande. Então, se o ser humano fosse baseado só nesse processo sistêmico, a gente ia ser um animal muito vulnerável. Porque no momento que viesse um objeto em direção a você, até você olhar esse objeto, analisar o objeto e dizer, será que é uma... Pum, já tomava uma pancada ali e morria. Então, né, dentro do processo evolutivo, a gente não perdeu a mente automática, a mente condicionada, igual dos animais, que faz com que a gente tenha uma resposta rápida e seja automático. Então, por exemplo, você vai aprender a andar de bicicleta. No primeiro momento, você vai gastar muita energia para aprender. Quando você aprende, aquilo é criado uma rede neural, e essa rede neural ela vai para um setor cerebral, e ali a mente automatizada ou a mente inconsciente coloca você no automático, para você não ter que gastar energia. E como a gente tem, a maior parte do tempo fica automatizado, você dirige automatizado, você anda automatizado, você não pensa para andar, você não pensa para dirigir, você não pensa para comer, tudo automatizado. E pouca parcela dessa mente ela é analítica, o resto é automatizado. E é nessa mente automatizada que nós temos os comportamentos. Por exemplo, se eu for vítima de um trauma agora, a memória vai ficar na mente automatizada, porque ela tem que ser rápida para me safar do perigo. Né? Que o objetivo dela é preservar a nossa vida. Então, por exemplo, no momento que eu sofri um assalto e o ladrão estava com cheiro ruim, toda vez que eu for sentir aquele cheiro ruim, vai me resgatar a memória do assalto. E ali, independente, eu não consigo racionalizar naquele momento. Por uma questão de mecanismo de defesa, é automático. Ali eu já quero ficar agitado. É isso que dá crise de ansiedade, ataque de pânico na pessoa, né? Exatamente. Então é por aí que acontece, como eu vi o vídeo anterior que você gravou sobre o alecrim, por exemplo. Então, cada frequência, quando a gente fala de frequência aromática, a gente já não está falando de frequência vibracional, tá? Não é uma energia abstrata, não. Uma frequência aromática, o que é? É a frequência que o pessoal da cosmetologia usa, que é para falar, por exemplo, é amadeirado, é cítrico, é X, eu não sei como é que é a graduação. Mas existe uma frequência aromática. E cada uma remete lembrança específica. Ou seja, qual que é a flor que deve usar no cemitério? Eu não entendo muito disso. Você acha que usa muito daqueles... A realidade, eu não, né, nesse ponto, eu acredito que não deveria ter flor alguma ali, né, porque ali é meramente um lugar onde as pessoas têm que depositar corpos, né, porque ali a essência da pessoa não está mais ali. Porém, uma rosa branca sempre traz um clima dentro do inconsciente da pessoa Eu terapêutico, não né. sei o que acontece quando, infelizmente, a gente vai no velar algum parente, alguma coisa, dá uma misturada de cheiro. É. Né? E aquela misturança, quando eu normalmente vou na feira livre ou vou em algum lugar que tem um monte de flor para vender que mistura aroma, na hora me remete à lembrança, Isso. né, daquele, como é que chama? A coroa. A coroa, é isso. Aquela É, coroa tem uma misturada de cheiro ali que não traz uma lembrança boa para mim, entendeu? Por e quê? ainda mais naquele formato, né? Essa coroa, ela criou um arquétipo ali, já justamente que relaciona com essa situação.
Então, quando você observa uma coroa de flores naquele formato, em qualquer lugar que esteja, pode ser numa festa, já vai falar quem que faleceu. Exatamente. Você pode estar num lugar dentro de uma balada, você vai ver uma coroa daquela, você vai lembrar. Então, é isso que eu sempre coloco à disposição das pessoas. Esse tipo de estudo em relação ao aroma, em relação aos sons, às músicas, às frequências, até sonoras, que induzem a pessoa a ter certos tipos de comportamento. E até você comentou sobre isso, a pessoa fala, mas eu vou estar andando pela rua, eu vou estar sendo influenciado de todo jeito, com música, com som, tal, lógico, o marketing é assim. Só que dentro da casa da pessoa, que é o ambiente que eu mais coloco para as pessoas poderem ter um cuidado e, claro, realizarem uma limpeza, realizarem uma colocação dentro do ambiente profissional também, do trabalho, que é o mais importante, é ali que a pessoa precisa estar atenta, porque aquele contato é frequente. Então, se a pessoa coloca um símbolo que remete à morte em frente ao trabalho dela, ou em frente à casa dela, ela vai ficar com aquela frequência entrando e vai gerar, a longo prazo, até uma depressão. E ela não vai entender por quê. Então, olha que interessante que você falou, é bem interessante isso. O ser humano, ele é um animal, né? A gente nunca pode sair da classe dos animais. E nós temos uma mente reptiliana, uma mente mais primitiva, que é essa que cuida da gente, que nunca vai sair da evolução. Sendo assim, os animais eles não foram criados para ter estresse. O ser humano criou situações de estresse, mas o meio, o sistema não tem essa criação. Você não vai no reino animal, na selva, alguma coisa assim, você não vê um leão preso no trânsito. Você não vê o leão brigando com a leoa. Então, esses mecanismos que o ser humano criou é onde cria todo o problema. Porque, assim, quando você tem Agora, por exemplo, nós estamos aqui sossegados, relaxados, conversando, descontraídos. Beleza. Ótimo para a higiene mental. Sendo esse termo higiene mental um termo muito pouco usado ultimamente, que deveria ser resgatado. Se pensa muito em saúde mental e esquece da higiene mental. Né? Espera ficar doente para tratar, esquece de cuidar da higiene mental, né? Então, para a higiene mental é ótimo, né? Porque a gente está trocando ideia, estamos aqui relaxados e tal. Agora, se tem aqui no meu ambiente de trabalho uma pessoa, eu tenho asma, né? Uma pessoa com aquele perfume horrível, doce. Aquele perfume está me agredindo fisicamente, né? Aquilo vai começar a travar, né? Vai dar tosse, com esse tempo seco, tudo. Por mais gente boa que aquela pessoa seja, o meu inconsciente vai ter ela com uma distância. Falar, pô, eu tô aqui para te preservar, sai fora dela, rapaz. Seu organismo já vai começar a reagir, né? Por mais que você só sinta aquele aroma, você já vai falar, nossa, eu preciso sair de perto. Ela pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, mais simpática, mais delicada. Inconscientemente eu vou ter uma rejeição. Muitas vezes a gente encana com uma pessoa, né, a gente já comentou isso em aula, fala, pô, minha energia não bate com aquela pessoa. Pode ser energia vibracional? Eu acredito também, eu não sou cético. Mas vamos falar pela matemática. Às vezes aquela pessoa tem um perfume, um comportamento, vamos supor que no passado alguém que me fez mal, me prejudicou, fez mal para mim. Tem um trejeito. E aí, conscientemente, eu não percebo isso. Mas o meu inconsciente grava tudo que é para me proteger. Aí, alguma coisa que conscientemente eu não percebo, mas que o meu inconsciente tem uma prioridade, porque ele manda mais do que o consciente, porque é ele que dá o reflexo para salvar o animal. Então, ele me dá essa prioridade, me sinaliza para me rejeitar aquela pessoa. Então, muitas vezes, você vê um estilo de falar, uma cadência da voz, um cheiro, um trejeito, alguma coisa que remete à memória subliminar de alguém que te fez mal, e você fala, puxa,
Por que eu teria implicância com aquela pessoa? Então, hoje a ciência prova, independente de quem não queira acreditar na vibração, na energia holística, que não quiser trabalhar com algo mais abstrato que a ciência não consegue demonstrar ainda, pode se apegar a esse lado matemático da mente humana. Então, é Exato. importante realmente equilibrar o ambiente e pegar um especialista, né, que entenda sobre esse assunto, né, da ligação dos aromas, e que vai Cores, equilibrar, né, das cores, para equilibrar. Agora, imagina você ir numa justamente. loja de bebê, a roupa de bebê, com alguma coisa remetendo você a lembrar, sei lá eu, do tecido que usa para recobrir um caixão. É, justamente isso. Inclusive, até nos treinamentos que eu realizo, alguns treinamentos fechados sobre simbologia, sobre cores, comércios, vale. Eu sempre coloco esses toques, porque às vezes a pessoa acha que está abafando, porque ela viu um outro tipo de, uma outra ramificação, com cores específicas, e ela acha que vai servir para o dela. Só que não tem nada a ver com o nicho dela. E aí ela gera um efeito contrário, porque as pessoas, justamente como você pontuou e pontuou bem, tem essa associação, o inconsciente delas está trabalhando o tempo todo e elas vão ter a reação natural de repelir aquilo ou de não querer permanecer muito tempo ali. Como os fast foods, por exemplo. O fast food tem as cores específicas para a pessoa pegar logo o lanche, sair para outro vir e comprar. Se você colocar num ambiente que você quer que as pessoas fiquem ali petiscando, conversando e passem um longo tempo, você não vai conseguir esse mesmo resultado, porque vai agitar as pessoas vão querer comer e sair logo fora, e ir para outro lugar. Então, para fast food resolve, agora para outros tipos de ambiente, até de comida, não vai resolver. Então, Uhum. isso é muito importante, é comprovado cientificamente. E às vezes as pessoas veem nos vídeos tal, elas acham que é um achismo, e não é, é científico, é comprovado, né? Outra coisa interessante também, né? O que a ciência fala sobre o arquétipo hoje? A ciência fala sobre o arquétipo, uma experiência que todo mundo, se quiser, não, vamos supor que alguém fala assim, puxa, Jung viajou na maionese, criou do além, onde já se viu, né, essa história do arquétipo. Eu proponho até a pessoa fazer uma experiência, se ela quiser sentir o que é o arquétipo. Do nada, faz uma boa maquiagem de palhaço. Coloca o nariz de palhaço, faz uma boa maquiagem de palhaço, coloca uma música animada e começa brincando de palhaço. E sem pensar em nada, e vai brincando, coisa que você nunca fez na vida. Eu garanto que depois de 15 a 20 minutos, já não é você que está ali. Você, é verdade, você entra no clown, né, que eles chamam, é um alter ego. Mas isso é muito simples a gente poder entender como funciona. Se existe falhas na mente humana que faz com que a pessoa neurologicamente, nem psiquiatramente, tá? Psiquicamente, neurologicamente, através de lesão, ela adota duas personalidades diferentes, já dá para entender que a mente ela tem essa capacidade de criar várias personalidades. Então, quer dizer, isso já é provado neurologicamente com algumas lesões no hipocampo, que a pessoa tem uma espécie de convulsão e quando ela tem a convulsão, ela muda de personalidade. Faz um switch na memória. Pode procurar no Google que vai encontrar. Eu esqueci o nome da patologia, mas existe essa patologia neurológica, não é nem psíquica, tá? É lesão no hardware, no cérebro. Bom, então isso já é uma questão que já dá para a gente visualizar que o cérebro humano tem essa capacidade. Outra coisa interessante também, os atores, eles choram. Se eles choram, é porque eles estão emocionados. Se eles estão emocionados, aquilo não é real.
Para o cérebro, a fantasia e a realidade não existe diferença. Ele vai reagir do mesmo jeito. Então, se o ator consegue, por exemplo, pega um ator que ele, pessoa, é super tranquilo, tal, e consegue fazer um vilão a ponto de ter uma agressividade, e ele fala, puxa, não sou eu que estou ali, é o transe hipnótico. Então, o cérebro adota realmente várias personalidades. E da onde vêm essas personalidades? Nós somos como uma máquina, como um computador que tem a memória ROM, que já vem de fábrica com algumas coisas pré-estabelecidas. Nós temos agressividade, todo mundo tem agressividade. Todo mundo tem um lado masculino, todo mundo tem um lado feminino. Basta ativar o arquétipo, todo mundo tem. A gente vem com vários arquétipos. Você tem o arquétipo do palhaço, o arquétipo do bom menino, do mau menino, de tudo quanto é jeito. Só que a gente não sabe usar. Agora, uma coisa interessante. Quando eu trabalho com pessoas que têm depressão assim de muitos e muitos anos, e depressão que aquela pessoa teve uma histórico na primeira fase da infância, na segunda, muito traumático. Como eu tenho uma paciente atualmente que ela foi escrava sexual. Ela foi pega por um homem que o homem escravizou ela desde os 6 anos de idade. E ela está tratando comigo hoje. É muito complicado você conseguir reconsolidar todas essas memórias traumáticas. Então, o que a gente costuma fazer? Uma terapia muito pouco estudada hoje, né, que está começando agora, é trabalhar uma segunda personalidade para a pessoa. Só que ela não perde o controle. Então, vamos supor, ela chama Magali. Ela assume o nome de Mônica, exemplo. Aí a gente trabalha uma personalidade sobre hipnose, criando características que ela gostaria de ser, e ela consegue, durante o dia, assumir essa personalidade. Então ela passa o dia inteirinho sem vincular lembranças daquela outra pessoa. Ela está vivenciando outro arquétipo. Exatamente. E aí a gente está tendo um resultado maravilhoso. Pessoas que já estavam assim paralisadas com síndrome do pânico há anos, voltando a trabalhar, explicando para a família que está fazendo esse processo. O Conselho de Psicologia no Brasil ainda não se manifestou sobre esse método, mas a gente já está usando, porque não tem uma lei que proíba. A gente já vem usando e vem usando com resultado muito bom. E isso que você falou, eu acredito que seja a chave aí para a gente consiga concluir com chave de ouro esse raciocínio, que foi justamente a proposta do nosso bate-papo de hoje, que é a questão do arquétipo ser vivenciado dentro da realidade que a pessoa está ali sendo influenciada por vários tipos de informações. Então, eu acredito que isso venha a concluir esse raciocínio inicial da nossa conversa e as pessoas possam começar a entender o quanto que são influenciadas e o quanto que podem compreender sobre essas influências e, é claro, se policiarem, olharem para os ambientes, olharem para todos os lugares, realizarem perguntas, né? Realizarem uma reflexão para ver o que está acontecendo no dia a dia. E eu já estendo aí o convite para uma próxima conversa, para a gente falar sobre um próximo assunto. E gratidão por você ter aceitado hoje falar comigo sobre esse assunto que o pessoal tem pedido muito. Uhum. E é claro que muitas perguntas vão estar aqui nos comentários e eu vou estar lendo as perguntas. Vou deixar aí o contato do teu site, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Democrática, para quem quiser conhecer um pouco mais, na descrição. E é claro que a gente vai conversando aí, nós temos contato diário para próximas temáticas a serem abordadas, André. Aqui eu vou adotar o lado bem científico, esquecendo, não que eu seja cético, tá? Eu sei que muita gente que assiste ao canal tem uma visão holística, né, mais espiritualista, tudo. E muita coisa que ainda só é tido como espiritual, um dia você vai mostrar que não é.
só espiritual, também tem explicação. Tá chegando um ponto que está unindo, as duas Tá unindo. questões estão se unindo. Só que muitas pessoas só conseguem acreditar quando você coloca ali quando você coloca um aspecto científico. Um exemplo que eu vou dar agora para finalizar. Tem uma amiga minha que o filho dela nasceu com uma doença muito rara, que era hoje em dia já deve se conhecer mais, que o baço dele tinha um aumento muito grande e ele teria poucos dias de vida. E aí, na época, ela desesperada, porque os médicos não tinham o que fazer, não podia fazer remoção, não lembro muito bem como é que era, mas só para concluir. Ela procurou um médico em São Paulo que era especializado em medicina chinesa, tradicional chinesa. E ele pesquisou na medicina tradicional chinesa, que é de quantos milhões de anos atrás, quantos mil anos atrás, né? Milhões de exagero, e achou uma erva que na China se conhecia. Mandou buscar isso aí, conseguiu, tratou, e o menino até hoje. Então, se ela ficasse presa a buscar só uma ajuda científica, ela estava sem o filho dela. Aí que depois que dá uma, tipo assim, nossa, a planta resolve isso, e tem um monte de gente, é um laboratório por interesse comercial, vamos estudar, e vira científico. E até então, a medicina chinesa não explica com ciências exatas, né? Ela explica com energia, com a parte mais holística, né, da explicação, então ela não é muito aceita pela homeopatia tradicional. E você vê, é uma vida a mais que foi ganhada, né? Exato. Exato. É perfeito. A gente ainda vai conseguir crescer muito nesses aspectos, eu tenho certeza. Gosto de andar dando a mão para os dois lados. Não gosto também de ficar muito para o lado da espiritualidade. Um alerta que eu dou bastante, que hoje eu vejo muito suicídio por conta da pessoa ser muito espiritualista, a família. Por quê? Porque às vezes a pessoa nasce com uma esquizofrenia e é tratado como, por exemplo, como é que chama quando tem... Médium. Como médium. Então, por isso que eu gosto de manter essas duas linhas. Às vezes a pessoa tem uma doença lá física e ela é tão bitolada na espiritualidade que ela acha que é uma doença espiritual e poderia tratar pelo mecanismo tradicional e ter uma cura. A gente nunca pode abandonar nenhuma das duas vertentes, na minha opinião. A gente tem que andar de mão dada. Pelo menos eu adoto esse princípio de andar de mão dada. Sim, podem unir forças, né? Tanto a parte espiritual tem o seu auxílio enorme, né? Se bem utilizada, como a parte clínica, a parte da ciência, a parte que é cabível, né? E não dá para abandonar, como você disse, em alguns casos, porque até em alguns casos, se abandonar de um dia para o outro, você vai ter um problema de proporções enormes na vida daquela pessoa. Então tem que ter esse equilíbrio, sim, tem que colocar na balança. Beleza, garoto. É isso aí. Gratidão mais uma vez e vamos ter uma próxima conversa, André. Eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo fato de você ser meu aluno. Você é um cara muito bacana. Fiquei muito feliz em ter você na nossa sociedade, viu? Gratidão, a recíproca é verdadeira. Tá bom, Até a então. próxima. Até mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, escreve a tua pergunta aqui, inscreva-se no canal, toca no sininho, faça parte do nosso grupo no Telegram, que é 100% gratuito e você vai ter acesso a conteúdos de uma forma privilegiada, áudios, respostas às suas perguntas gravadas em áudio e, é claro, alguns tipos de abordagem específicas que eu coloco lá nesse grupo. Tá certo, pessoal? Inscreva-se aí, toca no sininho, deixa o teu like e, aceita mais uma sugestão de vídeo complementar. É muito importante que você assista mais um vídeo para que você possa compreender um aspecto diferente nessa temática. Um grande abraço e eu vejo você aqui no próximo vídeo.